queridos, vamos dar continuidade às nossas aulas de responsabilidade civil e ainda falando sobre os elementos da responsabilidade civil, hoje nós vamos falar sobre o dano. No nosso ordenamento jurídico, há previsão de 3 espécies de dano: o dano material, o dano moral e o dano estético. Eu chamo a atenção dos senhores já para esse momento para dizer o seguinte: pode, Daniela, haver cumulação do dano material mais o dano moral? Sim. Pode haver cumulação do dano material mais o dano estético? Sim. Pode haver cumulação do dano moral mais o dano estético? Sim, pessoal. Mais tarde, em outros vídeos, nós vamos falar sobre o dano moral, bem como sobre o dano estético também, tá bom? Mas a nossa aula agora é sobre o dano material. Bom, o que se reputa? O que é? Qual é a conceituação de dano material? Quando nós vamos ter esse dano material? Tá? Lembrando que o dano, ele advém da conduta, de uma conduta omissiva ou comissiva do agente, a culpa desse agente, o nexo causal. Lembrando que precisa dessa comprovação de culpa quando nós estamos diante da teoria subjetiva e não há que se falar em comprovação de culpa quando nós estamos diante da teoria objetiva. Então, quando a vítima sofre esse dano que foi ocasionado por uma ação ou omissão do agente, essa vítima, então, pode pleitear indenização. Mas qual foi o dano sofrido por essa vítima? Foi o dano material? Foi o dano moral? Foi o dano estético? Ou uma conjunção deles todos, tá? Aula de hoje, dano material. O dano, então, é uma lesão sofrida pela vítima, lesão esta que tem que ser efetiva, concreta, tá certo? Lesão essa que pode ser uma lesão parcial ou total que gera indenização. Qual é a natureza jurídica do dano material? Patrimonial, uma relação de interesses patrimoniais. O Código Civil, no artigo 402, ele expõe que o dano material, ele é composto pelos danos emergentes, bem como pelos lucros cessantes. Vocês sabem diferenciar os danos emergentes de os lucros cessantes? O dano emergente, ele atinge o patrimônio presente da vítima. Os lucros cessantes atingem o patrimônio futuro da vítima. Ou seja, o dano emergente é aquilo que de forma presente a vítima efetivamente perdeu. E os lucros cessantes é aquilo que a vítima deixou de ganhar, deixou de perceber, vai deixar de lucrar. É o ganho esperado. Então vejamos, se determinado fotógrafo, ele entra em um helicóptero para que ele possa sair daqui de Divinópolis e ir em BH para tirar fotos de um casamento, tá? No trajeto, há um problema com esse helicóptero e a queda desse helicóptero, causando lesões parciais nesse fotógrafo. Ele pode pleitear danos materiais? Pode, ele pode pleitear danos materiais. Quais serão esses danos materiais que ele vai pleitear? Danos emergentes? Sim, pelo o que ele efetivamente perdeu naquele momento. Seja se ele perdeu todas as suas máquinas, seja se ele perdeu todos os seus utensílios, qual é o valor material desse patrimônio perdido, desse patrimônio presente que se perdeu ali? Além disso, ele foi hospitalizado, então, portanto, qual é o valor acessível dessa questão hospitalar, do seu tratamento? Isso, então, insere-se ao danos emergentes. É aquilo que efetivamente perdeu-se no momento presente. E os lucros cessantes? Vamos supor que esse fotógrafo, ele, diante das lesões parciais sofridas, ele precisa ficar 1 mês afastado de seu trabalho. Contudo, nesse 1 mês de afastamento do seu trabalho, em sua agenda, ele tinha 10 sessões de fotografias para fazer. Quanto ele vai deixar de receber? Quanto ele vai deixar de ganhar, de perceber com essa parada de 1 mês momentânea que ele teve em virtude do dano ocasionado pela queda do avião? Bom,
Qual é o ganho, então, esperado? Quanto valeria essas 10 sessões? 3 mil, 5 mil, 10 mil reais? Isso, então, pessoal, são os lucros cessantes. Então, veja, olha só, os danos emergentes e os lucros cessantes, eles estão lá previstos no artigo 402 do Código Civil e englobam, então, esse conceito do que nós chamamos de dano material, tá bom? Além disso, pessoal, eu não posso deixar de citar para vocês uma criação doutrinária e jurisprudencial, que é a perda de uma chance. A perda de uma chance, ela não está prevista em lei. Então, é uma criação doutrinária, uma criação jurisprudencial. Vocês lembram quando vocês estudaram da relação contratual? Quando vocês estudaram os contratos que nós tínhamos e nós temos no nosso ordenamento jurídico pátrio? O contrato aleatório, palavra em latim, alia. O que significa alia? Significa risco, incerteza, né? Então, a perda de uma chance, nós temos uma possibilidade, nós temos uma probabilidade de ganho. Então, percebam a diferença da perda de uma chance para os lucros cessantes. Nos lucros cessantes, houve o dano certo, direto e imediato e há o ganho esperado. Atinge-se o patrimônio futuro da vítima. Então, busca-se os lucros cessantes. Na perda de uma chance, o ganho não é esperado, mas sim probabilidade ou possibilidade, uma incerteza desse ganho. Mas pode ser que haja esse ganho. Então, nós estamos tendo esse tipo de enfrentamento nos julgados, onde as vítimas estão pleiteando a indenização com base na perda de uma chance. E os tribunais vêm entendendo. E alguns exemplos eu vou falar para os senhores. Exemplo, perda de uma chance de uma cura, quando envolve, por exemplo, erro médico. Determinado paciente, passando mal, procura um determinado médico e esse dá um diagnóstico errôneo, dá um diagnóstico errado ao seu paciente. E esse paciente faz um tratamento durante 2 meses, durante 3, durante 5, fazendo um tratamento de acordo com o diagnóstico dado pelo médico. E após esse período de tratamento, realizando novos tratamentos ou procurando outro médico, verifica-se que o diagnóstico foi errado. E ele provavelmente chegou a óbito ou a lesões ou a danos muito maiores porque não foi feito o tratamento correlato. Então eu pergunto aos senhores, se esse diagnóstico, em primeiro momento, já tivesse sido o diagnóstico correto, perfeito, que tivesse determinado realmente qual era a doença, o tratamento que esse paciente poderia ter feito, talvez não tivesse levado ao óbito. E as vítimas e os parentes da vítima, então, ajuizassem a ação, então, pleiteando. Por que isso, pessoal? Porque, veja, mesmo ele passando por um tratamento certo, por um tratamento justo, era incerto de que fosse dado um resultado com êxito. Pode acontecer que mesmo passando por esse tratamento correto, ele não teria o êxito, mas havia uma probabilidade, havia uma possibilidade. Tá vendo? O ganho não era esperado, mas sim uma probabilidade. Isso é a perda de uma chance. Um outro exemplo que os julgadores estão trabalhando, determinado paciente que necessita de uma cirurgia, né, para que não venha a óbito ou para que não venha ter uma lesão superior, né, mais grave, e diante da demora do plano de saúde em ratificar, em anuir, em consentir que houvesse aquela cirurgia, aquela operação. Então, o dano, a morte, o evento danoso morte, poderia
ter não ocorrido, havia uma probabilidade de sua não ocorrência, uma possibilidade de sua não ocorrência e sim de sobrevida, se o plano de saúde, por exemplo, tivesse anuído, permitido, ratificado, confirmado essa cirurgia desde logo. Então, essa demora em aceitar, essa demora em permitir que fosse feita essa cirurgia, tá? Ocasiona, sim, o dano em relação à perda de uma chance de uma cura. Então, pessoal, essa perda de uma chance, ela tem sido acolhida pelos tribunais, entendimento dos nossos julgadores, para que possa, então, acolher essa possibilidade de um ganho, a probabilidade de um ganho. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque não pode se fazer confusão entre a perda de uma chance e o dano incerto. Porque o dano incerto, ele não é amparado no nosso ordenamento jurídico. Então, por exemplo, se a gente pega um outro exemplo, tá? Determinada pessoa estudando de forma exaustiva durante anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sai de casa com tempo hábil, com tempo sobrando, para que pudesse chegar, então, no aeroporto, para que pudesse pegar o voo para ir para uma outra cidade, para fazer esse trajeto e lá fazer a prova para o seu concurso. O voo atrasa, e diante do atraso do voo, não há possibilidade de que ela chegue em tempo hábil para que se faça aquela prova de concurso. Houve o dano? Não, não houve o dano. Daniela, a gente poderia trabalhar aqui com a perda de uma chance? Alguns doutrinadores aceitam, dizendo que sim, haveria sim a possibilidade de um ganho, haveria sim a probabilidade de um ganho. Outros doutrinadores não concordam com esse posicionamento, dizendo que aqui, por exemplo, em específico, não haveria a perda de uma chance, mas haveria sim o dano incerto. E o dano incerto, ele não é aplicável no nosso ordenamento jurídico. Então, meu pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês? Que a perda de uma chance é uma criação doutrinária, é uma criação jurisprudencial nova, que ainda está em construção. E não podemos alargar para todos os casos e inseri-los a perda de uma chance, porque aí nós podemos cair numa banalização da própria indenização. Então, nós vamos precisar ficar atinentes, conhecer os julgados, conhecer os pensamentos dos doutrinadores, da jurisprudência, para que a gente possa, no caso em concreto, aplicar ou não aquele caso em uma perda de uma chance, em lucros cessantes, pleitear os danos emergentes, bem como todo o dano material. Tá bom? Bons estudos a vocês, façam uma boa revisão, retornem aos outros vídeos e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o dano moral. Um super beijo para vocês e até!